propostas pelo PL das fake news. Dessa vez eu começo com o Caio. Esse fato entre Google e governo acirra, aliás, ainda mais a queda de braço entre as plataformas digitais e a atual gestão, Caio? Na verdade, a verdadeira queda de braço é entre o atual governo e a liberdade de expressão. Então, na verdade, o Google está lá só atrapalhando aí, enfim, os delírios totalitários de um governo, né, que tem inspiração em ditaduras socialistas ao redor do mundo, que violam, né, os direitos e garantias fundamentais da sua população, né, sob pretexto de respeitar a autodeterminação de um povo que sequer pode criticar o governo de turno. Mas, enfim, eu prometi aqui que eu ia mostrar exemplos favoráveis ao PT que, na verdade, corroboram a ideia de que o algoritmo trabalha de forma automática. Essa é a questão em debate. Houve falha técnica ou foi uma manipulação de dados? Eu sugiro, então, que os nossos espectadores procurem aí a palavra Dilma Gole. E eu fiz, lógico, tomei o cuidado de imprimir antes de submeter isso, inclusive a equipe de jornalismo aqui da CNN. O Caio já está trazendo cartazinho. Lógico, já estou até com cartaz, né? Dilma Gole. E, obviamente, os primeiros resultados são Dilma golpe de Estado, Dilma golpe impeachment. Né? Se você usar a ferramenta do Google, que se chama Estou com Sorte, o que essa ferramenta faz? Ela coloca o primeiro resultado conforme a relevância determinada por um algoritmo. E o que esse algoritmo essencialmente leva em conta, pessoal? Quantidade de acessos. Certo? Então, ele não é ideologizado, o algoritmo do Google não é petista, ele não é bolsonarista, não tem nada disso. Ele simplesmente faz isso. E quando você vai no Estou com Sorte, por incrível que pareça, a gente é direcionado, né, por uma publicação militante, conhecida como Brasil de Fato, militante da esquerda, para um artigo de opinião que diz o seguinte: tudo começou em 2016 com o golpe contra Dilma Rousseff. Portanto, aqui está atestado o apartidarismo da ferramenta de busca. E nos primeiros resultados, mostrando que, obviamente, quem procura por Dilma Golpe ou Dilma Gole, né, incorrendo aí num erro de digitação, vai para o conteúdo que a maioria dessas pessoas já consome, que é o conteúdo dessa narrativa de que impeachment foi golpe, né, uma narrativa que foi aí completamente desconstruída, inclusive por unanimidade, entendimento unânime do Supremo Tribunal Federal. Então você vai ter, no primeiro resultado, um artigo de opinião do Brasil de Fato, está aqui, né? E as outras perguntas sugeridas, olha só como elas induzem, isso nas palavras do meu debatedor, a um entendimento parcial da realidade. O que foi o golpe contra Dilma? Que golpe? Qual foi o ano em que deram o golpe na Dilma? Essa é a segunda pergunta, doutor. Quantos pedidos de impeachment teve a Dilma? E aí depois um artigo da CUT, né, que é um braço sindical muito ligado aí ao lulopetismo, depois de 6 anos, ministro do STF admite Dilma foi vítima de golpe, o que na verdade não é uma distorção, né, de uma fala muito interpretada de forma muito criativa aí do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, assim, só para mostrar que pau que bate em Chico também bate em Francisco, isso de certa forma desconstrói o que foi defendido aqui pelo meu debatedor. E só para deixar bem claro, de novo, em relação à minha fala pessoal, eu falei que o PT se comportou como organização criminosa quando esteve no poder. Generalização, se eu for usar aqui, é tão somente uma figura de linguagem, poderia ser inclusive uma metonímia, todo pela parte, e eu pego emprestado o argumento do próprio Zé Eduardo Cardoso, numa edição anterior, quando disse que, quando nós falamos o Congresso é corrupto, obviamente isso é uma crítica política, não se refere a todos os membros do Congresso, mas sim a uma parte deles. Muito bem, corroborando aqui com o que o Caio disse, quando você coloca Dilma Gole no buscador do Google, então aparece Dilma golpe de Estado e Dilma golpe ou impeachment. Aparecem essas opções, as duas unicamente. E a pergunta inicial, Zé Eduardo Cardoso, é: esse fato entre o Google e o governo acirra ainda mais a queda de braço entre as plataformas digitais e a atual gestão? Veja, apenas colocando alguns pontos antes de responder a pergunta, Luciana. A literatura mais especializada, Caio, demonstra que a utilização de algoritmos não é neutra. Algoritmos produzem viés ideológicos, isso está provado. Inclusive dimensões racistas, dimensões sexistas. Isso está absolutamente provado na literatura especializada, Caio. Então, portanto, não dá para dizer que uma máquina que utiliza algoritmos, ela necessariamente produz resultados neutros. Não produz. Isso está provado cientificamente. Quanto de racismo já se fez no mundo, quanto de homofobia já se fez no mundo através de algoritmos. Basta ler sobre isso. Então, portanto, a questão é,
um algoritmo não isenta efetivamente uma situação desviada do ponto de vista político e ideológico, porque por trás do algoritmo estão pessoas, estão cérebros que têm preconceitos e pretensões políticas. Claro? Bem, em segundo lugar, Caio, você falou de liberdade de imprensa ou de liberdade de expressão. Será que existe uma liberdade para defender a prática de crimes? Para incitar pessoas a praticarem crimes? Para induzir pessoas a um malefício? Já que você não gosta muito do campo de intelectuais de esquerda, eu vou falar de Stuart Mill. Stuart Mill dizia que a liberdade de expressão termina quando eu afeto o direito de outro, Caio. Esse é o limite. Eu, quando propago notícias que geram ofensas ao meu direito, eu não posso concordar com isto. Quando eu induzo a prática de crimes, de golpes, ou quando eu proponho negacionismos negados pela ciência para que as pessoas ajam de acordo como tal, ou defendo golpes de Estado com ofensa à democracia, eu estou atingindo o direito, sim, o direito estabelecido, o direito do Estado de Direito. É esta a questão. Isto não é liberdade, Caio. Não há liberdade que ofenda o direito de outro. Não há liberdade para destruir uma democracia. Não há liberdade para fazer com que as pessoas não consumam medicamentos adequados para sair de uma pandemia. Isto não é ser livre, isso é prática ilícita. É isto que se coíbe. Então, portanto, esta ideia de dizer que censurar quem defende o crime é uma censura, não é uma censura o censurar do ilícito, é o evitar do ilícito. É isto que se quer discutir no Brasil hoje. Não dá para fazer política mentindo e atingindo a democracia. Não dá para fazer política fazendo com que as pessoas morram por não consumirem medicamentos adequados. Não dá para fazer o que está sendo feito hoje nas redes sociais desta forma livre. A liberdade, às vezes, pode ser uma maneira de cometer crimes, de explorar e de oprimir. Ou seja, a liberdade ela não é ilimitada, porque não existem direitos ilimitados num Estado de direito. Essa é uma questão central e básica. E é isto que o Programa de Fake News pretende discutir. Portanto, posso dizer também mais, Caio. É óbvio que Dilma e Gole gera golpe. Por quê? Porque era um assunto que efetivamente foi colocado e gera, como disse a Luciana, golpe ou não golpe. Eu defendi e fui até penalizado, ou tentou-se penalizar isto, quando eu, como advogado, sendo absolutamente intangível, e aí, outro dia você mencionou isso e não tive tempo de dizer, os advogados, Caio, não podem ser atacados, porque a Constituição nos dá essa inviolabilidade quando utilizamos as palavras da nossa defesa. Não bastasse isso, a ciência política usa a palavra golpe para rotular qualquer afastamento de um governante eleito em desconformidade com a Constituição. E aquela era a tese de defesa e que hoje todo mundo praticamente reconhece. Aliás, a própria acusadora, no seu discurso final, falou: Dilma não está sendo afastada por esses crimes de responsabilidade, mas pelo conjunto da obra. Ou seja, isto tem nome e sobrenome: golpe de Estado. Por quê? Porque uma mulher eleita teve o seu mandato terminado, colocado por fora, para fora, sendo colocada para fora da presidência, sem o atendimento das normas constitucionais vigentes. Isso tem nome e sobrenome: golpe. Caio. Bom, só aí reiterando aí para a nossa audiência que é entendimento unânime do Supremo Tribunal Federal que o processo de impeachment não foi realizado em desconformidade com a Constituição brasileira. Sobre o algoritmo, a discussão aqui é se houve intenção da plataforma do Google ou se isso é simplesmente uma consequência natural de programação. E a programação pode sempre ser melhorada, tanto que na própria ferramenta aqui do Google tem denunciar previsões inadequadas. Portanto, a própria comunidade de usuários pode melhorar, né, essa ferramenta. Então, não se está discutindo isso. Agora, falar que um algoritmo cria preconceito, não. Ele, no máximo, reproduz o preconceito que já existe na sociedade. E a dúvida que eu deixo aí no tempo de resposta do debatedor é a seguinte: qual que é o direito lesionado ao se associar à figura de Lula com a corrupção? E aqui eu estendo, porque, segundo a reportagem do UOL, o problema de sugerir o termo corrupção ocorreu com outros nomes conferidos pela reportagem, como o presidente da Câmara, senhor Arthur Lira, PP, o deputado federal Aécio Neves, PSDB, os ex-presidentes Fernando Collor e Michel Temer, por exemplo. O que será que todos esses nomes têm em comum? Eu poderia citar que todos estão envolvidos em algum momento em escândalo de corrupção, sejam culpados ou não.
mas o algoritmo reproduz Sim. esse fato. Zé Eduardo. Caio, você cometeu um equívoco que eu preciso reparar. O Supremo não disse isso que você disse. A decisão do Supremo sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que eu sou o advogado desse processo, diz o seguinte: o Supremo não pode entrar no mérito, porque isso é um juízo político do Supremo. Não disse que estava correta a aplicação da Constituição do caso. Me perdoe, eu te mando a sentença se você quiser ler depois com calma. Em segundo lugar, qual o direito ferido? Honra. Qual o direito ferido? Imagem. Honra, Caio, só defende quem a tem. Se eu não tiver honra, eu não luto por ela. Se eu não tiver imagem a preservar, eu não luto. E você não pode dizer que o Lula ou qualquer petista não tenha honra a defender ou imagem a defender. Especialmente depois que o mesmo Supremo Tribunal Federal que você invocou agora tomou a decisão que ele era inocente. Ou anulando o processo. Muito bem.